Os problemas do Brasil são muitos, mas apenas um une a todos nós: a falta de segurança pública. Um tema sério que está sendo tratado de forma irresponsável. São bandidos, mas são cidadãos. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa, porque o problema é a prisão. A mídia mostra o mesmo recorte o tempo inteiro. O recorte que muitas vezes abafa a voz das verdadeiras vítimas. Rapaz que falta um dia para fazer 18 anos vai responder como adolescente. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Eis que surge a necessidade de uma empresa independente como a Brasil Paralelo. Pensando na crise de insegurança que vivemos, a Brasil Paralelo acaba de lançar a trilogia Entre Lobos, uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. O maior documentário já feito sobre segurança pública no Brasil. A maioria das produções conta a história dos criminosos. A Brasil Paralelo fez o oposto. Nossa nova trilogia mostra a realidade das verdadeiras vítimas e daqueles que vivem o problema do crime diariamente. Assista agora a trilogia completa de Entre Lobos no app e plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Assinando o nosso plano mais completo, o Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo a nova trilogia exclusiva para assinantes, Entre Lobos. E mais uma novidade. Acabamos de produzir um curso inédito com um dos maiores especialistas em segurança pública do nosso país, João Henrique Martins, consultor que nos auxiliou na produção de Entre Lobos. O curso aborda a história de como a civilização foi construída por meio da justiça e da segurança pública, começando no velho mundo e terminando no Brasil. Tudo isso em um único aplicativo, que pode ser usado na sua TV, smartphone ou no seu computador. Aproveite a promoção de lançamento e garanta mais de R$ 590 de desconto. Estamos falando da nossa melhor assinatura pela metade do preço. Torne-se membro Acesso Total pelo menor preço e assista agora a nova trilogia Entre Lobos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. Primeira aula do Segurança e Civilização, onde nós vamos tratar dos primórdios da formação das instituições do sistema de justiça criminal. Na introdução, eu fiz uma apresentação sobre os dois ciclos, que estão envolvidos no processo de produção da segurança. O ciclo virtuoso, segurança, estabilidade, prosperidade, que é sempre produzido artificialmente pela ação do homem através do Estado, ou através das suas instituições integradas e vão formar o Estado tal qual conhecemos hoje. E aí o segundo ciclo é o próprio ciclo do sistema de justiça criminal. A lei penal especificamente, e a lei constitucional, porque ela dá uma série de limites e ações para que a lei penal e depois a lei processual penal, se juntou a ela, possam ser aplicadas. Depois nós temos a polícia como segunda instituição, o Ministério Público e a Defensoria como terceira, o juiz como a quarta e o sistema prisional ou sistema penitenciário como a quinta, formando um ciclo que tem no meio a sociedade, que é a vítima potencial, é a destinatária da política pública produzida por esse sistema, seja a política de segurança, seja a política criminal. Esse sistema de justiça criminal, ele só tem sentido em termos de descrição como um sistema integrado nos últimos 250 anos. Antes disso, todas essas instituições, ou melhor dizendo, todas essas funções, elas existiam previamente, elas acompanham a evolução humana e as organizações humanas desde os primórdios. Os primeiros registros de organização comunitária humana, naquilo que nós chamamos de proto-instituições, nós já percebemos, pelo menos
duas instituições, que é o estabelecimento de uma lei, a legislação, o próprio Código de Hammurabi, que é sempre apontado como um dos códigos de influência ou de utilização aqui no Meio Oriente e no Ocidente como o primeiro código sistêmico organizado, né? Mas nós temos experiências, nós temos informações de experiências com o uso da legislação em todas as sociedades antigas. Essa legislação podia ser inclusive oral, mas na verdade é um código de conduta, principalmente de base divina, né? Ela é definida pela liderança que, em regra, também é um sacerdote, ou definida em conjunto pela liderança tribal, a liderança dessa comunidade, junto com uma autoridade religiosa, que é uma regra de conduta sobre convivência. Essa é a instituição que nós vamos encontrar em todas as civilizações antigas. A outra instituição é a polícia, ou a atividade de polícia sendo exercida por algum fragmento de exército ou grupo de segurança, ou ainda por grupos privados que exercem essa segurança ali da própria comunidade que se organiza para isso e tem uma ação pré-definida. Essas duas instituições o tempo todo aparecem nos estudos sobre a antiguidade ou sobre as civilizações clássicas antigas, o estudo sobre a formação do sistema de justiça criminal, sobre as instituições de segurança. Os dois sempre aparecem. A terceira função, muitas vezes ela está misturada ou ela está ainda fundida com outras funções, que é a função do juiz. Ou essa função é exercida por uma liderança local, que é o chefe tribal, o chefe da comunidade, ou alguém próximo a ele, que exerce a função de fazer a mediação da aplicação da lei, que não é o indivíduo que exerce a força, essa estrutura, a proto-polícia, né? Mas ele, como um proto-juiz, tá? Ainda é o embrião do que vai vir a ser, ele já tem essa distinção de funções. Na maioria das sociedades, nós vamos encontrar essa função muito próximo ao chefe, né? Ao rei, a quem está definindo isso. Para vocês terem uma ideia, nós podemos falar dos sírios, no Oriente Médio, dos maores, das sociedades chinesa e indiana. Nós temos uma série de sociedades nucleares específicas que essas estruturas, como eu descrevi, vão aparecer. Agora, obviamente, há mais registros e informações organizadas nasquelas sociedades, principalmente do mundo ocidental ou do Meio Oriente, onde há mais relatos dessa descrição, chegando, começando pelo Egito Antigo e chegando na Grécia e na Roma clássica. A própria descrição da formação da polis, da assembleia política na Grécia Antiga, né, o sufixo do qual eles compartilham, né, a polis, a política e a polícia, elas nascem do mesmo embrião, que é a organização estatal da comunidade, em algum nível, né, dessa cidade-estado, e a aplicação do poder temporal por meio da política e do poder de fato por meio da polícia, ou dessa função do poder de polícia, que é uma função e um conceito que sobreviveu ao tempo, que nada mais é que a capacidade de algum ente estatal de fiscalizar e fazer cumprir a regra definida na legislação daquela comunidade. Então, o embrião das instituições estavam presentes ali na medida que essa função é exercida por vários representantes. Esse exercício da atividade, ele acompanha o próprio desenvolvimento do exercício do poder, ora centralizado na figura de um monarca, né, de um rei, de uma liderança, ora descentralizado em figuras que concentravam poder, como um chefe tribal, como chefe de uma comunidade espalhada, sem um poder temporal concentrado. Em comum está a descrição em separado da codificação de base divina na legislação, o exercício prático do monopólio legal da força através de uma fração da tropa de um exército local ou pelo exercício
de grupos formados por jovens com capacidade física para impor isso em nome de toda a comunidade. E a terceira é a figura de alguém que ponderava a aplicação dessa lei e tinha de alguma maneira a última palavra. De maneira bastante difusa, nós vamos encontrar isso, como eu já disse, em várias sociedades, ora concentrado, ora descentralizado. Durante toda a antiguidade nós vamos enxergar isso em vários elementos, só que ela vai ter um auge no período, mais uma vez, né, de Roma Antiga, no período de estabilização em torno do ano 30 a 20 a.C. Na própria cidade de Roma é definido o papel do praectus urbi, que é uma miscelânea de atividades que lembraria o prefeito que nós temos de hoje, junto com o chefe de polícia e o chefe de agências de imposição da lei, ligado aos tributos, ligado ao controle sanitário, enfim, é uma autoridade que concentrava nela o poder de polícia para aplicação na segurança e no controle tributário. Essa instituição ainda não é uma instituição específica da polícia, definida como polícia, mas dentre as sociedades clássicas antigas, aquela que mais se aproxima com o que nós conhecemos hoje, com essa função executória do uso do monopólio legal da força, baseado numa estrutura legal, com uma entidade em separado, permitindo a validação dessa aplicação por meio do próprio soberano, meio de César, que fazia entre os homens ligados ao seu ciclo próximo de aplicação de justiça a avaliação, em última instância apenas, das ações do praectus urbi. Então perceba que essa função ela ganha sentido na medida em que há um nível adequado de estabilidade. É exatamente quando Roma alcança um período de pacificação e de controle entre seu processo de expansão em que ocorre a organização de instituições mais complexas. Percebe como ela é filha direta, ela é produto da nossa busca artificial por segurança e estrutura civilizatória, né? Na medida que o homem intervém no campo, transforma aquela área de maneira social e econômica, constrói artificialmente novos recursos, que nós vamos chamar de instituições, torna a vida comum mais complexa, naturalmente nasce dela instituições com o objetivo de aplicar e manter a lei. Esse período de desenvolvimento é um período lento, extremamente longo e que acompanha o processo de desenvolvimento das instituições políticas no ordenamento humano. O que é importante a gente resgatar nesse período, que começa com 4.000 anos de Cristo e tem seu ápice durante a Roma Antiga, com a formação dessas primeiras instituições, e ela se encerra já no século XII, ou ainda no século XII, porque depois da concentração de poder experimentada pelo Império Romano, nós tivemos um período de descentralização do poder, e ainda que as instituições do período medievo são instituições complexas, elas são instituições locais, que vão responder a demandas políticas e sociais locais, que é o período da formação dos feudos, de organização social local, desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do comércio e da tecnologia vão ficar sempre restrito a essas localidades, há pouca interação. Então você pode ter como ponto de partida do pouco desenvolvimento do sistema de justiça criminal, em termos de instituições nesse período, o fato de que haviam poucos desafios, né? As comunidades eram mais homogêneas, elas eram mais previsíveis. Então percebe-se que nesse período há um grande desenvolvimento da legislação. Por exemplo, é o período onde nasce o direito canônico
que é a base do direito romanesco, que depois é compartilhado pela maioria das sociedades. Também é nesse período que nasce o direito costumeiro na Inglaterra, as bases do direito costumeiro nos países anglo-saxões, que depois vai ser difundido nos países de origem anglo-saxão, mas as duas principais vertentes do direito moderno, que é a positivação dessas regras, trazendo a sua herança no direito divino, ou no direito dos costumes locais, mas também com uma base divina na Inglaterra, esse desenvolvimento dessa complexidade de como estruturar, por exemplo, a cadeia de provas, né? Toda a busca de como organizar isso em termos de vários processos, de várias etapas, para que se busque a verdade real, ela vai ocorrer no período da Idade Média, ainda que instituições como polícia, a própria figura do juiz, ela não está completamente separada da figura da liderança política local, mas o fato do processo começar a separar da definição legal é a principal contribuição do final desse período da antiguidade que eu estou definindo como antiguidade, mas na verdade eu estou incluindo o período da Idade Média com toda a Antiguidade Clássica. Se a Antiguidade Clássica nos trouxe o embrião de cada uma dessas instituições, o período medievo nos trouxe o desenvolvimento da lei penal e principalmente do processo penal, né? Dessa divisão em etapas, dessa atribuição de funções ou de atividades formais que precisam ser observadas dentro do processo, até quando ele é recepcionado pela formação do Estado moderno e transforma esse processo na base do desenvolvimento que virá a ser o embate entre Ministério Público e Defesa, né? E na própria autonomia do juiz na figura do rei mais lá na frente. Então é um processo longo de desenvolvimento lento que responde a necessidades locais, que são necessidades sempre circunscritas a regiões homogêneas do ponto de vista da conduta, dos costumes culturais e dos tipos de problemas que vão sendo geridos por essas sociedades, né? Com os seus erros e acertos. É isso que essa primeira fase da constituição do sistema de justiça criminal nos entrega, uma positivação muito mais organizada e complexa da primeira instituição, que é a legislação penal, migrando da exclusividade da codificação de origem divina para uma codificação que prevê a necessidade da constituição de provas, da obtenção de elementos como testemunha, prova física, para chegar-se à verdade real, enquanto as outras instituições elas se mantêm um tanto inertes no aspecto do desenvolvimento. Então agora eu quero dar alguns exemplos, principalmente no período, alguns exemplos na verdade do período clássico e do período da Idade Média, sobre elementos que foram desenvolvidos na aplicação da lei, ou no desenvolvimento da lei penal, que foram, eu nem diria que foram aproveitados, seria o meu primeiro termo, mas que eles nasceram naquele período, foram desenvolvidos a partir de agora. Um exemplo bem interessante é a questão da atividade jurisdicional do juiz, que é o dever do juiz de zelar pela legalidade e regularidade do processo, bem como empenhar-se na busca da verdade real, numa região específica que é a sua circunscrição. Então, a aplicação, a figura do juiz, né, a figura da autoridade que diz o direito, que diz a lei, em determinado espaço, que é um pouco, né, a origem da ideia do juiz natural, que também se aplica ao promotor de justiça, né, ao promotor natural, ela nasce na Idade Média em razão da desfragmentação de poder e da aplicação do poder temporal, a aplicação da lei e da ordem por meio de cada feudo, de cada chefe feudal. Então, essa ideia de cada feudo possui a sua legislação própria e a sua aplicação da lei, ainda que compartilhando princípios, nasce na Idade Média. Isso, na Europa continental,
passa a ser codificado, aproveitando-se a origem romana, que já tinha como prática esse tipo de ação de codificação, de estabelecer a lei escrita, né, codificada e baseada e justificada por uma autoridade, também inspirada pelo próprio direito canônico, que prevê essa codificação e essa estruturação. Na Inglaterra, especificamente, e nos locais de influência anglo-saxã, isso é a base do direito costumeiro, onde o juiz, naquele local, no início, inclusive, com a figura de quem recebe a delegação para aplicar isso, a figura que mais à frente vai se definir como xerife, né? Ele nasce desse atributo, que é o atributo da atividade jurisdicional circunscrita a uma determinada área ou região, né? A ideia de que o juiz é um órgão imparcial, a própria ideia do júri como definição de aplicação final da lei por meio da comunidade é desse período. São atribuições bem próximas que nós conseguimos reconhecer hoje na constituição do sistema de justiça criminal e nas práticas da aplicação desse sistema. Uma outra origem importante para ser destacada, agora voltando lá para o período clássico, que na civilização grega havia a figura do funcionário do rei. Ele tem aqui um texto bem interessante que é os funcionários do rei para castigar os culpados, reprimir os violentos, proteger os cidadãos pacíficos, acolher pedidos dos justos, perseguir os malvados e mentirosos e acolher a viúva e os órfãos. É uma descrição antiga dessa figura do funcionário do rei, que se confunde um pouco com o que nós temos hoje, de quem aplica o fiscal da lei, que é o Ministério Público, e da figura do juiz. Ele está mais próximo do que seria o Ministério Público do que o juiz. E nós estamos falando de um registro que tem em torno de 4.000 anos. Além do Praectus Urbi de Roma, nós tivemos um período já 400 anos antes do Praectus Urbi, os chamados censores romanos, que guardam alguma semelhança com os procuradores e os promotores hoje, né? E aí esse desenho organizado e estruturado da aplicação da lei e principalmente do desenvolvimento do processo penal em razão da aplicação da lei, como eu disse, ele vai acontecer na Europa no período medieval, em especial na região onde se encontra hoje a França, na Europa continental, por meio da aplicação, principalmente até o século X, de algumas figuras que existiam, como o procurador do rei, Sayon, essa ideia de que o fiscal da lei é o fiscal, que a lei e o rei não tem nenhuma diferença. Então, o fiscal da lei, na verdade, é o fiscal de que as decisões do rei estão sendo aplicadas de fato. Então, ele precisa o tempo todo retornar à sede desse poder para justificar a ação ali na frente. Isso também vai acontecer na Inglaterra, como eu já descrevi. Então, algumas dessas descrições eu não quero avançar muito, porque na nossa aula 2, essas instituições vão se tornar mais aparente, mais organizado por meio de atos diretos dos reis, já dentro da lógica do Estado Nacional, de governos absolutistas e de Estado absolutista, onde que o exercício do poder ele fica pairando, ele tem algumas proto-instituições, algumas proto-ações, mas ele em nenhum momento se consolida, a não ser o desenvolvimento da legislação e do processo penal. Então, para finalizar a nossa aula 1, enxergar o desenvolvimento dessas instituições, que não se pode ainda descrever como a formação do sistema de justiça criminal. Todas elas estavam lá, existiam, mas a única instituição que se desenvolveu de maneira significativa foi a lei penal, e principalmente a ideia de que é necessário ter um processo faseado para que a lei penal seja aplicada, para que a justiça seja alcançada e o direito se faça. Então eu encerro a aula 1 fechando esse atributo, que é a base para o desenvolvimento, aí sim, das primeiras instituições de maneira apartada, já no modelo moderno, que a gente vai enxergar na aula 2.
Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, portadora de autismo. Eu sempre me esforcei para entrar no mundo dela, entender o jeito que ela via as coisas. Também me esforçava para proteger a minha filha das coisas ruins, da maldade que a gente ouve falar nas notícias. Mas eu não consegui. Um dia, 2 homens invadiram a nossa casa, me amarraram com um fio de carregador de celular, arrancaram a minha saia e me estupraram. Eu tava grávida de 6 meses e fui morta com facadas na barriga e no peito. Um filho morreu dentro de mim. A outra foi encontrada coberta de sangue ao lado do meu corpo, em estado de choque. Os bandidos roubaram meu telefone e o meu carro. Um dos assassinos não tinha 18 quando me esfaqueou. Então ele não tá preso. Esse jovem tá cumprindo medida socioeducativa, onde vão ensinar a ele que não pode esfaquear uma grávida na barriga nem estuprar ela na frente da filha. Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. A Avenida Paulista, cartão postal da capital, os criminosos já não se intimidam mais e os furtos ocorrem tanto na luz do dia como no escuro da noite. Pelo menos 27 homicídios foram registrados na Grande Belém em apenas 24 horas. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos. Uma vergonha de proporções planetárias. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência. 11 das 30 cidades mais violentas estão aqui. Nossa situação em termos de segurança pública, se não for a pior do mundo, é certamente uma das piores. Os bandidos hoje, eles estão numa posição de vantagem em relação ao cidadão de bem e em relação à polícia. Eles têm uma vantagem numérica, eles têm vantagem de armamento e eles têm uma vantagem ideológica. Estou para fazer 31 anos de serviço e eu acompanhei paulatinamente uma diminuição da credibilidade da versão dos agentes públicos e um aumento da proteção e, para não dizer, a glamorização dos criminosos. É uma inversão de valores tão grande que a polícia hoje tem medo do bandido. Antigamente o bandido corria da polícia. Hoje o bandido vai para cima da polícia, a polícia tem que se esconder. Então a segurança pública hoje no país está muito difícil. De norte a sul, de leste a oeste, onde a gente vai, nas ruas, que as pessoas pedem, mas ministro, fulano me assaltou aqui, ó, tá solto. Mas ministro, pô, fulano aqui faz um tráfico, tem uma boca aqui do lado da minha casa, eu não gosto. Mas ministro, como é que você responde isso, cara?
Eles não só cometem os crimes, como eles gravam homicídios, execuções. A Polícia do Rio apreendeu essa madrugada armamento pesado. Moradores de São Paulo estão apavorados com o aumento da violência. A gente já prendeu aqueles meninos 3, 4 vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. A fronteira brasileira, ela está escancarada. Escancarada. A Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano. O 03, 04. A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra.